Da Copa do Mundo. Compõe a mesa hoje Ciola do Movimento Passe Livre, a Aline, que é estudante processada na ocupação da COSEA, o camarada Magno do Sintusp, diretor do Sintusp, a Camila Lisboa, que é trabalhadora metroviária e do Movimento Mulheres em Luta, e a Luca, que é da Frente pela Digitalização da Polícia. A ideia é abrir com falas de 10 minutos, 10 a 13 minutos. 10 minutos tá bom, né? Da esquerda para a direita. Depois a gente faz uma sessãozinha de perguntas e o microfone volta para os nossos convidados. A mesa seria composta por mais 2 pessoas. Uma moça da Luta Popular, só que a Luta Popular está em assembleia agora, na Ocupação Esperança. E o Paulinho, do Racha de 51 do MST, que também não pôde vir. Bom, acho que a gente pode abrir, né? Boa noite. Eu não vou falar 10 minutos, eu não tenho tanta coisa assim para falar. Acho que vocês já conhecem o Movimento Passe Livre. Eu não sei, talvez tenham outros militantes no Movimento Passe Livre que tenham mais acúmulo sobre a questão da criminalização dos movimentos sociais e a Copa do Mundo. Então, basicamente, eu vou tentar falar um pouquinho sobre a experiência do MPL nesse contexto aí de criminalização. Bom, a criminalização dos movimentos sociais não é uma coisa nova, né? Todo mundo deve saber que isso existe, acho que desde que existe movimento social. Isso também não é uma coisa que existe só no Brasil. Mas aqui tem lá as suas particularidades. Vamos pegar aqui o começo da luta contra o aumento de junho. O MPL foi sendo malhado pela mídia e etc. Como aqueles radicais que botavam um pouco de coisas e entravam em confronto com a polícia, e que aquilo tudo era um absurdo, não eram manifestantes, eram vândalos, etc, etc. Aí, em dado momento de junho, tudo mudou e os manifestantes passaram a ser vistos como... Manifestante parou de ser sinônimo de vândalo, vândalo parou de ser sinônimo de manifestante, e os manifestantes eram aquelas pessoas, eram aqueles brasileiros que queriam mudar o país, aquelas pessoas com uma pauta cheia de legitimidade, etc. Nesse momento, a mídia criou pela primeira vez uma distinção entre manifestantes e manifestantes radicais. Os manifestantes eram as pessoas de bem, mas tinham os manifestantes radicais, que eram as maçãs podres. Enfim. Aí as tarifas caíram, né? A gente barrou o aumento da tarifa. O povo brasileiro que estava na rua foi aplaudido e etc. A mídia toda mudou de opinião, né? Todo mundo começou a elogiar as pessoas que iam pra rua, enfim. E o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que a opinião pública, ela muda com muita facilidade, e a opinião pública é uma das questões, a mídia, né? É uma das questões para ser levadas em conta aí nessa discussão sobre criminalização dos movimentos sociais. Não dá para depender da mídia. A mídia vai falar bem de você, vai falar mal de você, e isso não tem absolutamente nada a ver com a ação que você pratica. Isso não tem a ver com o fato de você ter colocado fogo no ônibus ou não. Isso tem a ver com
com o que a mídia está precisando nesse momento para vender mais jornal ou para determinar de uma forma mais confortável para ela os rumos da política, etc. É isso. Um dos fatores é a mídia, tentando deixar claro aqui que não tem a ver com as ações. As ações, antigamente, ocupar uma grande avenida por um tempo podia ser vista como uma ação hiper radical de vândalos, etc. Hoje em dia, ocupar uma grande avenida pode ser um evento super pacífico e uma ação de vândalos pode ser quebrar uma agência bancária. Mas isso pode mudar. Em algum momento, quebrar uma agência bancária pode passar a ser uma manifestação pacífica. O que eu acho bem pacífico, na verdade, porque afinal de contas você não está agredindo absolutamente ninguém quebrando uma agência bancária. Mas a questão não é essa, a questão é que não tem a ver com a ação. Enfim, a próxima questão, para além da mídia, é a polícia. A polícia, ela nunca teve preparo nenhum para agir em manifestações. Ela sempre foi no instinto e é basicamente isso. Quando eles querem liberar uma rua, eles começam a atacar bomba e as pessoas saem da rua. E a polícia funcionou basicamente assim durante anos e anos, fazendo sempre aquela distinção de classe, né? Se é uma manifestação dos estudantes da USP, ela vai tratar de um jeito, se for uma desocupação de sem-teto, ela vai tratar de outro jeito. Eles sempre foram muito mais violentos com o pessoal da periferia, com o sem-teto, com o sem-terra, do que com os estudantes da USP. E eu não estou dizendo que é perdoável o que eles fazem com os estudantes da USP. Enfim. Outra coisa interessante que aconteceu em junho é que, repetidas vezes, as bombas que a polícia sempre usava para magicamente tirar as pessoas da rua e desmobilizar, elas pararam de funcionar. Elas pararam de fazer efeito a partir da segunda manifestação, da primeira mesmo, talvez dá para pensar assim. Quando as bombas param de funcionar, a polícia fica totalmente perdida. E foi por isso também que a gente conseguiu barrar o aumento. A gente conseguiu desorganizar completamente a polícia. A gente conseguiu desorganizar, em certo sentido, a mídia, né? Quando a gente viu que ela mudou de opinião do nada, de um jeito absurdo. Eles pararam de tentar criminalizar naquele contexto específico e começaram a tentar diluir a pauta, né? Ao invés de tentar pregar violência contra os manifestantes contra o aumento da tarifa, eles falaram: não, os manifestantes contra o aumento da tarifa estão certos, e aliás o problema não é só a tarifa, é a corrupção e blá 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 blá. Enfim, aí, voltando, a gente desorganizou a polícia quando a polícia viu que não era só uma questão de tacar bomba e as pessoas iam sair da rua. O que aconteceu? Eles foram obrigados a desenvolver todas as outras táticas que eles não eram tão familiarizados, mas que agora com a Copa do Mundo eles estão desenvolvendo e estão ficando cada vez melhores. Quais são essas outras táticas, né? Na manifestação aumentar o uso de P2. Tem dois tipos de P2, tem o P2 que vai fazer a documentação dos manifestantes, que vai ficar lá dentro tirando foto, filmando, tentando descobrir quem são as lideranças, etc. E tem outro tipo de P2 que é o P2 provocador. O P2 provocador, para que ele serve? Ele serve para justificar a ação da polícia. Ele taca a pedra na polícia, taca o molotov na polícia, como aconteceu no Rio de Janeiro, e aí qualquer ação que a polícia for tomar vai ser legítima, porque afinal de contas foram eles que começaram. Enfim, fora da manifestação, o que eles fazem? Eles têm toda uma inteligência, né, de arquivamento, de mapeamento de quem são as lideranças. E foi muito louco em junho, porque não tinha liderança para ir atrás, então não era uma questão de achar liderança. Eles tinham que achar muita gente mesmo, assim, e dificilmente eles iam conseguir acabar com as manifestações tirando as pessoas-chave, porque estava realmente sem liderança, estava bem interessante em junho. Mas enfim,
E eles vão desenvolvendo esse processo de inteligência, de, enfim, entrar no Facebook das pessoas e tentar mapear e etc. E essas informações eles não usam muito de imediato, eles vão guardando todas as informações, estudando e tentando captar a dinâmica do movimento. E a outra coisa que eles fazem são as arbitrariedades jurídicas, né? Que é imputar crimes arbitrariamente para pessoas totalmente arbitrárias. E isso, enfim, isso também vai criando um puta desgaste para o movimento, né? O MPL teve que fazer várias campanhas para arrecadar dinheiro para fiança. A gente tinha alguns advogados de confiança. Esses advogados de confiança eles ficaram completamente sobrecarregados, ficaram com muita demanda. E isso faz parte da tentativa de desestabilizar o movimento. Enfim, isso tudo vai aumentar com a Copa do Mundo. Eu acho que a gente não está exatamente pronto para isso, mas eu não acho que seja questão de estar pronto. Eu acho que você desenvolve as ferramentas da luta durante a luta e não antes. E é basicamente isso. Aí eu só queria terminar sugerindo que a gente não caia nessas armadilhas de distinção de manifestante ou não. Se você quiser criticar os black blocs, por exemplo, acho que essa crítica ela tem que acontecer, mas ela tem que ser interna. É uma crítica que tem que acontecer dentro da esquerda e não externa, porque é muito fácil engrossar o discurso da mídia, as armadilhas da mídia, sobre como são eles que estão descaracterizando o movimento lindo dos brasileiros de junho de 2013, sabe? Isso é um absurdo completo. Queria lembrar, inclusive, que, assim, sem fazer apologia a todas as ações de todos os black blocs em todos os momentos da vida, se não fosse os black blocs do começo das manifestações de junho em São Paulo, aquela coisa que eu falei sobre desorganizar a polícia, sobre como a polícia ataca a bomba e a manifestação continua, isso nunca teria acontecido. Então é muito fácil falar agora que os black blocs estão afastando as pessoas da rua, mas teve um momento que se não fosse os black blocs não ia ter ninguém para estar na rua para a gente poder falar sobre pessoas saindo da rua. É basicamente isso, depois a gente pode conversar mais, eu quero ouvir o resto da mesa, as perguntas, se tiver mais alguma coisa para compartilhar. Obrigado. Bom, agora vão mais 10 minutos para a Aline, processada durante a ocupação da COSEA. Boa noite, gente. COSEA, para quem não sabe, é a atual SAS, Superintendência de Assistência Social, tá? Vou começar com um panorama histórico recente da atuação da repressão na USP, por considerar que vocês, calouros, apesar de já terem ouvido isso na imprensa, precisam ter uma versão um pouco mais próxima, talvez mais real dos fatos, e também para vocês saberem onde vocês estão entrando. É necessário quebrar a lei do silêncio que ainda rege o nosso país, e para isso é muito importante a gente conhecer a nossa história. Bom, tem operado na USP há algum tempo a política do medo, e certamente isso vai afetar a vida acadêmica de vocês. Tendo vocês ou não uma participação política ou explicitamente política, isso vai afetar. Às vezes a gente acha, parece que o nosso silêncio nos protege, mas não, ele não nos protege. O Brecht tem uma poesia que ele fala da guerra, como a outra face da paz, e tem um trecho que diz: a sua guerra, a guerra dos de cima, né? Os de cima dizem guerra e paz. O trecho a sua guerra mata o que a sua paz deixou de resto. Bom, quando se trava uma luta, é porque a circunstância leva a isso, certo? Eu vou falar um pouco de como se deu a ocupação do Bloco G na moradia em 2010. A situação dos estudantes que precisam de moradia dentro da universidade não mudou muito de lá para cá. E se vocês quiserem entender um pouco melhor essa situação, leiam um relato de um estudante da filosofia que foi divulgado na internet e na Carta Maior esses dias, no começo desse ano,
que esse relato diz bastante, né, sobre como é difícil permanecer na universidade e como a universidade se utiliza da do suposto órgão que deveria promover assistência social, enfim, mas promover políticas de permanência para justamente fazer o contrário, interditar esse direito. Então quem aí for solicitar vaga no CRUSP já vai sabendo que é uma luta. O CRUSP existe porque houve luta dos estudantes e não porque a USP seja a nossa querida mãe bondosa, tá? Bom, em 2010 haviam muitos estudantes sem vaga, né? E a resposta da reitoria, por meio da COSES, era sempre: não tem dinheiro, não tem vaga, não tem como, tá. Nunca uma resposta positiva, não havia nenhuma mobilização, então era sempre essa resposta. E além disso, havia uma denúncia de espionagem institucional, de que a USP, a COSES principalmente, estaria fazendo relatório sobre a vida dos estudantes que residem no CRUSP. Bom, aí saiu na internet, no site cosesocupada.wikidot, depois, inclusive esse site ainda está no ar, alguns relatórios, um documento que foi aprovado pelo CO em 2001. E esse documento, eu copiei uns trechos aqui porque ele é bem expressivo. O documento diz assim: o Programa de Ação Comunitária do CRUSP, é o que rege a segurança do CRUSP. Num ambiente confuso que une os que protestam e os que praticam delitos. Então essa é a visão que a reitoria tem da moradia. Aí depois eles dizem uma coisa engraçadíssima. O Estado dizendo isso é engraçado. É amplamente sabido que o Estado não dá respostas eficazes aos problemas sociais. Por isso, no decorrer dos anos, há uma substituição dos poderes legítimos e legais por poderes paralelos, que apesar de começarem de forma desorganizada, gradativamente vão tomando forma explícita de organização criminosa. Então, depois eles vão dizer que tem um grupo uma minoria de esquerdistas e radicais, um grupo de lideranças políticas no CRUSP, e que tudo isso justifica a aplicação de algumas ações lá que incluem esses relatórios, a contratação de não sei quantas seguranças e tal. Então, essa era uma das pautas da ocupação do Bloco G em 2010, era o fim desse programa, né? Que toda a verba da permanência estudantil está sendo desviada para uma coisa que não diz respeito à permanência estudantil e que reproduz a ideologia da ditadura, né? Que parece que permaneceu nessa instituição. Bom, mas principalmente porque também, após passar pelo vestibular, né, muitos estudantes têm muita dificuldade para passar pelo estudanticídio, que é o vestibular, e depois também tem muita dificuldade de conseguir a vaga no CRUSP, e a única maneira de se conseguir isso é com luta, né? Então, bom, isso aconteceu em 2010. Esse programa de ação comunitária, ele se parece muito com uma agência que havia dentro da universidade, dentro da reitoria, durante a ditadura militar, que inclusive isso vocês podem procurar melhor numa revista que tem da USP, revista eletrônica, AESE era o nome dessa agência. Eu falo isso porque muitas vezes a gente tem a impressão de que a USP sofreu a influência da ditadura de fora para dentro, mas a USP também produziu a ditadura. Inclusive, o reitor Gami Silva, foi reitor da USP entre 63 e 67, ele saiu da USP para ser ministro do Exército, e foi ele que escreveu o AI-5 em 68. E aliás, por um acaso, ele foi co-orientador do nosso antigo reitor Rodas, né? Então, inspirado no Gami Silva, o Rodas resolveu então instaurar processos administrativos disciplinares contra todos aqueles que se manifestassem politicamente. Foi assim que começou os processos administrativos, que culminaram inclusive na minha expulsão de mais 5 pessoas. Em 2011, diante também de uma situação bastante complexa, né, que houve a criação de espetáculo midiático para justificar o convênio da USP com a PM,
enfim, um estudante morreu na fé, tudo, né? Mas a gente não pode deixar de comparar isso com a morte de um outro estudante da filosofia que aconteceu em 2010, no final de 2010, e que não teve a mesma repercussão. Claro, a gente sabe que quando se cria um espetáculo na imprensa, algum objetivo tem nisso, né? Então, a USP assinou o convênio com a PM, os processos administrativos choviam, né? E principalmente contra os moradores do CRUSP, que tinham atuação política e também são pessoas que, em geral, não vêm da classe média alta. Então, a ocupação da reitoria aconteceu nesse contexto, né? Apesar de ter acontecido com o estopim de uma intervenção policial aqui nesse estacionamento, mas foi nesse contexto motivado por essas questões. As pautas eram fora o convênio com a PM, retirada dos processos e tal. Bom, daí houve a prisão, né? Acho que disso todo mundo deve se lembrar. Houve a prisão de 72 pessoas, acusação de formação de quadrilha, colocação de os supostos molotovs fakes lá para dizer que todo mundo era criminoso, incendiário e tal, né? Toda aquela criação daquela aura de criminosos em cima dos estudantes. Aí no final de 2011 houveram as expulsões. Claro que essas coisas sempre acontecem em dezembro ou no carnaval, né? Porque não tem ninguém para se mobilizar contra aqui na universidade, a gente tira férias. Então foi em dezembro de 2011, 6 estudantes foram expulsos, ou melhor, eliminados da universidade com base num decreto da ditadura militar, um decreto de 1972, que continua vigorando no Estatuto da USP, e que diz que é proibido manifestação política, é proibido atentar contra a moral, é proibido colar cartaz. Então, 3 desses estudantes, e eu sou uma delas, conseguiu reverter o processo administrativo judicialmente, porque a justiça comum reconhece que o decreto é inconstitucional, reconhece que não aprova, reconhece que houve cerceamento da defesa, mas ainda tem 3 estudantes, a Amanda, a Jéssica e o Bruno, inclusive 2 deles são da PPLeste, que continuam tendo o seu direito à educação roubado. Isso continua sendo uma vergonha para essa universidade. Bom, daí no começo de 2012, após 2 anos de existência do espaço da moradia retomada, que tinha sido ocupado, né, não houve negociação, então o espaço foi tornado moradia. Num domingo de carnaval também, a reintegração de posse do espaço com o uso de 200 homens da polícia, cercamento do CRUSP, invasão dos apartamentos vizinhos e sem falar do tratamento degradante que foi dado para os presos, né, que as pessoas que estavam dentro da moradia foram consideradas criminosas por morarem lá ou por estarem lá por um acaso naquele dia, domingo de carnaval. E aí, bom, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de como é a situação das delegacias e prisões nesse país, né? A gente foi para a delegacia, não chegou aí para a prisão, mas realmente por parte do Estado é um assassinato aquela condição que as pessoas ficam. Nada justifica. Deixar as pessoas sem ar, com um cheiro forte de cocô e sangue nas paredes e tudo molhado, enfim, é assim. E isso deveria acabar. Bom, o Rodas nos fez personagens criminosos. Pra quê? Bom, ele acabou de sair, né? Deixou o roubo, ou melhor, o rombo de R$1,5 bilhão de reais. Mas nós somos criminosos. Nós, estudantes, tivemos um papel nisso. Talvez a gente não tenha dado a importância devida à luta contra essas medidas repressivas e persecutórias. Talvez nós tenhamos naturalizado e deixado o espaço aberto para que a repressão avançasse. Hoje há estudantes da Unesp, da Unifesp, da UFMT e de outras tantas universidades que a gente nem sabe que estão processados também. São centenas de estudantes, né? Hoje há uma tentativa de organização desses estudantes dentro do Fórum Estadual contra a Repressão. Apesar da extrema dificuldade, mas existe isso.
Bom, esse mesmo debate sobre a PM, a ação truculenta, veio à tona agora em 2013, né, com as jornadas de junho. E nós tivemos aí o saldo de milhares de presos nas manifestações e alguns mortos identificados até agora, que são algumas dezenas, mas enfim, não se sabe ao certo. Eu até tinha anotado os nomes das pessoas para ler, mas não vai dar tempo. Mas, bom, enfim, é o saldo que tem. E aí fica a pergunta. Muito se diz por aí que em 1984, nós, depois de lutas, conquistamos uma democracia, um Estado democrático. Será isso? Ou será que a gente vive desde então um modelo relativizado, um modelo adaptado com pequenas palavras em abstrato que nos enganam, nos iludem? Alguns professores aqui da USP talvez vão dizer para vocês: eu sim lutei contra a ditadura, isso aí de hoje é baderna. Mas será que os jornais da época divulgavam que havia tortura, que havia perseguição? Não. Eles diziam a mesma coisa. Os jornais diziam: cuidado com os comunistas, eles são maus, eles comem criancinhas, eles quebram, eles matam. Hoje os jornais dizem: cuidado com os vândalos, eles são maus, eles quebram, eles não têm dó de ninguém, né? É a mesma coisa, mudaram as palavras. Mas no final dá tudo na mesma. Seja um menino obediente, não tenha opinião, não lute pelos seus direitos, não deseje, não construa a realidade, enfim, seja um idiota. É isso que nos pedem. Bom, só para citar, mais recentemente saiu uma denúncia também sobre essa questão da espionagem na USP, na revista Fórum. Procurem na internet também, que é muito importante vocês lerem, tá? Bom, em 2013 também teve mais uma desocupação, né, da reitoria, depois de um processo de luta, que não vai dar tempo de falar aqui. E também houve um fato que vocês já devem ter ouvido falar, mas a prisão, o espancamento e a tortura psicológica, principalmente, de 2 estudantes da filosofia. Eles estavam saindo da festa, os estudantes que estavam dentro da reitoria ocupando saíram da reitoria, conseguiram sair, e 2 estudantes que saíam da festa foram presos e ficaram, foram 1 dia e meio, enfim, ficaram um tempo desaparecidos que ninguém sabia onde estavam, depois descobriu que estavam presos, e foi bárbara a situação. Bom, para concluir, eu queria dizer que enquanto os eliminados da USP não forem reintegrados à universidade, enquanto não forem retirados todos os processos criminais contra estudantes e funcionários, enquanto não cessar a perseguição política em suas diversas facetas, enquanto não forem abertos os arquivos secretos da ditadura de dentro dessa agência aqui da USP e de fora também, enquanto nós não deixarmos de ver como natural os mecanismos de tortura como estruturantes da nossa vida universitária e a nossa vida, nenhum sociólogo aqui dentro poderá levantar e dizer que nós vivemos liberdade, democracia ou todas essas palavras. Enquanto o Estado for um estado de exceção para garantir o lucro da FIFA, enquanto os pobres são massacrados, não adianta o silêncio. O silêncio não nos protege. Enquanto houver a ditadura do capital, para nós não resta outra alternativa senão construir com as nossas mãos, e aí muito importante, não com as mãos descoladas do resto do corpo, mas as mãos junto com os braços e a cabeça, construir outra realidade. Será necessário lutar. E temos uma história aí desde a década de 70, né, de sempre estar junto com os estudantes, em alguns momentos com professores, um pouco bem menos, né? Numa luta, cada momento por uma questão mais importante, mas enfim, uma luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, né? E aberta ao povo, principalmente o povo pobre, que infelizmente
a grande maioria não consegue entrar nessa universidade, né, por conta de todos os mecanismos que vocês conhecem aí de impedimento, que começa até com a qualidade do ensino de primeiro e segundo grau enfim, com toda a dificuldade que o povo trabalhador tem de entrar aqui. Eu imagino que a universidade pública deveria estar aberta a todos os trabalhadores. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer Cuba, e numa conversa com um companheiro lá cubano, militante, eles estranharam quando eu falei que eu trabalhava numa universidade pública. E aí eu falei, não, mas é pública porque é o Estado que financia, né? Paga tudo. Ele disse, não, mas pública não é só isso. Todo mundo pode entrar na universidade pública, porque pública para nós é como uma praça pública que todos podem atravessar. Eu digo, não, lá tem o vestibular. E eles ficaram muito curiosos. Eu fui explicar o que era o vestibular. Bom, virou uma gozação, porque cada outro companheiro que chegava, eles me apresentavam e disseram, isso aqui trabalha na universidade pública no Brasil, pero aí vestibular, aí explica o vestibular. Enfim, aí eu aprendi, né, que realmente a nossa universidade não é pública, né? Ela tem uma parte de pública que é o financiamento do Estado. Bom, mas isso não é o nosso tema. Eu queria falar um pouquinho do que a Aline já falou, da falta de democracia da universidade e da repressão, da criminalização aqui na universidade. E nós tivemos uma reunião semana passada com o novo reitor. Eu queria contar rapidinho para vocês uma coisa que ilustra bem o que é a repressão aqui na USP. O nosso advogado, que muita gente já ouviu falar aí, Luiz Eduardo Greenhalgh, que já foi deputado, foi advogado dos presos políticos na época da ditadura, é o advogado do Sintusp para questões criminais já há 15 anos. E ele pediu para ter um espaço numa reunião, na primeira reunião que ele tinha fazer com o reitor, porque ele queria falar para o reitor o que é a criminalização aqui na universidade. E resumindo o que ele falou, ele se apresentou dizendo o seguinte: eu fui estudante da USP, formei na Direito, fui do Conselho Universitário 4 anos que eu estudei aqui, e sou advogado no sindicato há 15 anos. Eu queria dizer que eu sou advogado de vários sindicatos grandes, né? O Sintusp é um sindicato pequeno, apesar de nós ter uma categoria de 16 mil funcionários, quase 17 mil, mas ele é advogado de sindicatos como Metalúrgico, Químico, que tem cento e tantos mil, é advogado da Central Única dos Trabalhadores, enfim, ele citou vários sindicatos. E ele falou o seguinte, que ele tem certeza que não há nenhum sindicato no Brasil mais criminalizado do que o Sindicato dos Trabalhadores da USP. Isso dá uma ideia, e aí ele não só disse, mas ele mostrou para o reitor naquela hora. Ele foi apontando, esse aqui, o Magno, a Nelly, tem 15 processos, esse aqui tem 5, esse aqui tem 10, tem 16 inquéritos policiais na delegacia, enfim, né? Nós mesmos ficamos assustados porque nós nunca tivemos essa visão global de tanto processo, tanto inquérito, Temos diretores do sindicato demitidos, como é o caso do Brandão, como é o caso do companheiro Givanildo, que estão na direção do sindicato. O sindicato banca o salário deles até conseguir a reintegração. E estamos numa luta, como eu comecei a dizer, com os estudantes contra essa criminalização. Eu tenho certeza, da mesma forma que o nosso advogado disse que o sindicato nosso é o mais criminalizado do Brasil, eu também vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que não existe nenhuma universidade pública no Brasil tão retrógrada, tão conservadora, tão antidemocrática, elitista, racista, como essa universidade, que é considerada a mais importante universidade pública desse país. Não tem. Eu tive a oportunidade de, quando eu estava na FASUBRA, que é a Federação de Sindicatos de Trabalhadores de Universidades do Brasil, de conhecer várias universidades. Não tem nada parecido com a Universidade de São Paulo. Até a forma de sentar no Conselho Universitário é absurda. Primeiro os professores titulares, depois vem a Fiesp, né, Federação da Indústria, outros, bom, depois vem os professores doutores, depois, até chegar
na penúltima fila, que é a fila dos pós-graduandos, depois dos estudantes graduando, e nas últimas 3 cadeirinhas lá, 3 funcionários, num conselho de 120 funcionários. Só isso dá uma demonstração de que você não pode mudar de lugar, tem que ter essa hierarquia que representa da pior forma o que é a sociedade capitalista, né, que nós combatemos. Eu estou nesse combate aí desde os 15 anos de idade e quero contar com vocês que estão chegando agora para engrossar essa luta, porque daqui a pouco nós vamos estar fora dela. Mas enfim, bom, tem 5 minutos, eu queria, ainda falando de USP, a Aline falou do convênio que foi feito na última gestão com a Polícia Militar. Isso também acho que é inédito no país e deve ser inédito no mundo, né? Uma universidade faz um convênio com a Polícia Militar, tem 3 coronéis, né, que dirigem a segurança da Universidade de São Paulo, está na mão de 3 coronéis reformados. Isso é coisa desse último reitor aí agora. Aliás, ontem, quem foi na calorada unificada viu o discurso dos companheiros da guarda universitária da USP, que são funcionários, muitos são sindicalizados ao nosso sindicato, dizer que eles estão dispostos a parar essa universidade, parar a segurança da USP, para tirar esses coronéis. E eu espero que essa seja uma das grandes lutas nossas esse ano, que é desmilitarizar essa universidade. É um desafio para nós que já estamos aqui, os veteranos, os funcionários, os professores, e agora eu quero contar com os estudantes para a gente tirar essa outra vergonha, para falar da vergonha que a Aline falou aí agora, né, da nossa universidade ter com a segurança comandada por 3 coronéis. Então, essa é uma luta fundamental aqui para nós. A Aline falou muito de passagem, eu queria reforçar um pouquinho a coisa da arapongagem. Arapongagem é um termo que a gente usava na época da ditadura militar, que quer dizer espionagem. Na ditadura militar, nós tínhamos um monte de infiltrados aqui na universidade que delatavam as reuniões dos sindicatos, relatavam as reuniões dos estudantes, as assembleias, gravavam, né? Prendiam a gente, né? Eu mesmo fui parar no DOPS pelo menos umas 3 vezes, só por ter coisas daqui da USP, fora, né, uma militância que eu tinha lá fora. Mas hoje essa arapongagem, essa espionagem continua. A revista Fórum, como disse a companheira, traz trechos de relatórios entregues ao chefe do gabinete do reitor, dizendo: na reunião do Sintusp, fulano de tal, Magno, Brandão, Nelly, né, falou isso, estava literal o que a gente falou. A reunião foi gravada. Não sei se puseram um gravadorzinho lá, se tinha alguém infiltrado. Assembleia de estudantes com falas dos estudantes. E até a Assembleia da DUSP, que é considerada bem menos radical do que os estudantes, do que os funcionários. Tinha lá reuniões gravadas, e inclusive reuniões conjuntas nossas, de funcionários, estudantes e professores. Então, infelizmente, é esta universidade que vocês estão entrando, né? Não quero desanimar vocês, quero dar parabéns, porque é difícil passar essa barreira, mas essa universidade, como disse a Aline, não é uma coisa bonita e... 2 minutinhos. Bom, então eu queria só passar para outro assunto, e que é a questão da repressão e da criminalização fora da universidade, né? E queria dizer para o companheiro do MPL que ele disse: nós falando o MPL, não estamos preparados, né, para estar enfrentando o que vem aí de repressão e que a gente está vendo nos jornais. A Dilma está gastando 1,9 bilhão, isso está na mídia burguesa, né, com repressão até a Copa, comprando os equipamentos mais modernos do mundo, canhões de água que é capaz de jogar o cara a 200 metros, matar, né? Aviões não tripulados, aviõezinhos não tripulados para identificar, enfim, uma parafernália, e agora está dizendo que até o exército, né, vai ser colocado nas ruas para reprimir o povo. Agora eu queria dizer para o companheiro que disse que o MPL não está preparado, lembrar para ele que esse MPL que não está preparado foi para a rua sem imaginar do que estavam fazendo e levantaram esse país, né? E vou dizer, depois do que esse movimento MPL, que ele diz que não é preparado, fez em junho, o Brasil não será mais o mesmo.
né? Eu queria dar parabéns aos companheiros, né, do MPL pela luta que eles começaram, por 20 centavos, né, contra os 20 centavos, e vocês viram que deu. E queria concluir, companheiro, dizendo que esta luta que a gente iniciou em junho, os companheiros iniciaram em junho, vai ter que continuar, e nesse momento, a luta, nesse momento que temos uma Copa do Mundo marcada para o Brasil, né, em que tem todo esse aparato de repressão, né, essa ameaça de repressão, essa desqualificação do movimento feita pelo governo, feita pela mídia, nós temos mais do que nunca que ir para a rua, todos juntos, para denunciar o absurdo que é o investimento do dinheiro do povo brasileiro em estádios faraônicos, verdadeiros elefantes brancos. Imagina o que o estádio de Manaus, né, vai ser depois da Copa. O estádio de Brasília, o Mané Garrincha nunca conseguiu encher nem a metade. Agora tem um monstro que custou bilhões, né, enquanto aqui no hospital universitário, que é dos melhores hospitais de São Paulo, falta material cirúrgico, né? Falta na odonto, a companheira foi obturar o dente dela na semana passada, foi suspensa a consulta porque não tinha o cimentozinho da obturação do dente, porque não tinha dinheiro para comprar, né? E aqui a USP está cheia de prédios faraônicos, anfiteatro de 1000 pessoas aí sendo construído, mudança do prédio para a reitoria que gastaram bilhões, né? Porque se fosse gastar dinheiro para crescer sala de aula, para crescer laboratório, né, para crescer a pesquisa na universidade, a gente não ia reclamar não. Mas é para esse tipo de coisa que tem dinheiro. Então eu acho que não dá para a gente aceitar isso. Eu acho que o movimento de junho começou a apontar isso, né? Nós temos a 7ª economia do mundo e estamos em 80º, sei lá quanto, 6º lugar em educação do mundo. Dos países mais atrasados, atrás até de países pobres da África, da Ásia, né? O Brasil está. A saúde, não vou perder tempo para dizer para vocês como é que está, porque a gente vê na televisão o povo morrendo na fila. Eu vi uma reportagem, um segurança de um hospital, uma fila na rua e o segurança na porta do portão do hospital fazendo a triagem de quem ia entrar. Então já vem você aqui, você está com sangue e você entra. O outro não tinha sangue, espera mais um pouquinho. Entendeu? Um segurança com um revólver na cintura, fazendo a triagem do povo para entrar no hospital. Pelo critério dele, tem sangue, se o cara tem uma hemorragia interna, ele não viu, ele vai morrer ali. Mas se está com sangue, espera o caralho. Então, companheiros, eu quero dizer que a gente tem que estar junto, aqui na USP, para enfrentar tudo isso que a gente relatou, que a Aline falou principalmente, mas também tudo o que o outro companheiro do MPL, que eu também estou colocando, que é nossa luta. A gente tem que enfrentar essa criminalização e acabar com essa ditadura civil que se seguiu a ditadura militar no Brasil e dentro da Universidade de São Paulo. E parabéns para vocês que entraram na USP, e eu espero que a gente esteja junto nessa luta daí pelos próximos anos que vocês vão passar aqui na USP. Bom, obrigado, companheiro Magno. Agora eu vou para Caminho Lisboa, Metroviária e Movimento Estudantil. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não, ele já me apresentou, meu nome é Camila, faço parte do Movimento Mulheres em Luta e eu sou do Sindicato dos Metroviários aqui de São Paulo. E nós participamos ativamente das manifestações de junho e das lutas que se seguiram após essas manifestações, as lutas que seguem acontecendo, e a gente refletiu como várias organizações, como o Sintusp expressou aqui, o MPL, acredito que o DCE, os centros acadêmicos aqui da USP, várias organizações de juventude, organizações da classe trabalhadora, a partir de junho, abriram uma reflexão sobre o que foi esse processo, inclusive para entender o significado do crescimento da criminalização dos movimentos sociais, da repressão pela polícia e de uma intensificação de um processo que a gente chama, né, de judicialização. Hoje a gente tem
vários processados pelo país, vários ativistas que participaram e participam das manifestações que estão sendo processados, né, por se manifestarem, né, e sendo acusados de crimes que, na verdade, tem muitos políticos que se enquadram muito melhor nesses crimes do que esses ativistas. E a reflexão que a gente faz sobre a gente estar vivendo essa situação hoje no Brasil tem a ver com o fato de que o mês de junho e as jornadas de junho abriram uma nova situação política no nosso país, certo? Foi uma jornada que teve como estopim o grande motor das mobilizações, e principalmente em São Paulo, foi o problema do aumento da tarifa. A gente fez a nossa campanha salarial, os metroviários, um pouquinho antes de explodir as mobilizações, e a gente ficou durante 2 semanas trabalhando com um colete que colocava as nossas reivindicações, e uma delas era não ao aumento da tarifa, porque a gente sabe que a tarifa é muito cara, a qualidade do transporte não é boa, a situação do trabalhador do transporte também não é boa, que o aumento da tarifa estava acima da inflação e que, inclusive, se respeitasse o histórico de aumento da inflação desde 94, era para a tarifa ser 1,80, dentro desses critérios do Estado de que o transporte não é responsabilidade dele. Nós achamos que tinha que ser de graça. Mas dentro dos critérios do Estado, a tarifa ainda seguia muito alta e segue muito alta, certo? E isso foi um motor de mobilização que levou muita gente para a rua. Aqui em São Paulo, 100 mil, 150 mil. No Rio de Janeiro, tem gente que esconde, né? A Globo nunca contou, mas tinha 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Né? Tinha aquela foto comparativa, né, do bloco de carnaval ao Bola Preta, que junta 1 milhão de pessoas, e a foto da manifestação de um dos dias, lá em junho. Eu acho que tinha até mais gente na manifestação. Então, foram milhões de pessoas que foram para as ruas em todo o país protestar contra a tarifa, mas só a tarifa não explicava o tamanho daquela luta. E a prova disso é que tinha um monte de gente falando, não é só por 20 centavos. Certo? A gente avalia que a tarifa, na verdade, foi uma gota d'água num copo que estava cheio. Foi uma gota d'água no fim de uma sensação de bem-estar que tomou conta do nosso país durante alguns anos, mas que mostrou o seu limite. Porque essa sensação de bem-estar, ela foi gerada por um modelo de governo federal, o governo do PT, durante 10 anos, que é um modelo de governo que tem muitos limites. É um modelo de governo que se apoia, por exemplo, no Estado mínimo, na ideia do Estado mínimo, de que transporte não é responsabilidade do Estado, educação, saúde, moradia. Um modelo de governo que se apoiou na política de ampliação do crédito e gerou uma ilusão na população brasileira de que o fato dela ter um tablet, dela ter um carro, dela ter uma casa própria que ela ia terminar de pagar daqui a 20, 25 anos, de que isso era prova de que o governo estava indo bem. Só que a população foi se endividando, os serviços não respondem à demanda, porque essa mesma população que está endividada para não sei quantos anos, quando vai num hospital público não consegue o atendimento direito, quando vai tentar uma vaga em creche, uma mãe de família que vai tentar uma vaga em creche não consegue, quando vai pegar o metrô de São Paulo, pelo amor de Deus, vê o sufoco que é, né? Quem não passa por esse sufoco aqui de São Paulo. Então essa combinação de fatores, na nossa opinião, fez a população ir para a rua, fez a população protestar e também teve uma cereja no bolo, que foi a Copa do Mundo. Porque quando a FIFA votou que a Copa do Mundo ia ser no Brasil, houve uma festa, não sei se vocês lembram, do dia que saiu lá o envelopinho. Houve uma festa do governo do PT dizendo que era a prova de que o Brasil estava se desenvolvendo e que com a Copa do Mundo, o investimento em infraestrutura, transporte, uma série de coisas iam ser revolucionados no país. Hoje esse discurso saiu totalmente do discurso do governo. Hoje não existe mais esse discurso de que a Copa do Mundo está trazendo desenvolvimento nos serviços de infraestrutura, de transporte, etc. Porque isso é uma viagem. Como é que você vai falar para uma pessoa que ela pode pegar o metrô da linha 3 tranquila para chegar no Itaquerão? Porque aqui em São Paulo, no dia de jogo, vai ser feriado. Porque se não for feriado, imagina às 6 horas da tarde, pegar o metrô sentido Itaquera, sentido leste, para ir para o jogo da Copa do Mundo,
né, junto com toda a população que está voltando do trabalho, certo? Então esse discurso de que a Copa vai melhorar, vai transformar o país, já caiu por terra. Qual o discurso que o governo assumiu? O discurso de que vai ser a Copa das Copas porque o Brasil é o país do futebol. É um discurso que se apoia num sentimento sincero da população brasileira de gostar do campeonato, de gostar do futebol, mas que usa isso com aquela clássica política, né, do pão e circo, né? Uma política que a gente viu ser utilizada inclusive na época da ditadura militar, que para esconder todos os desmandos, toda a repressão, todo o autoritarismo, toda a superexploração dos trabalhadores naquela época, falava: o Brasil é campeão, o Brasil é o país da Copa, o país do futebol. E é esse discurso que o governo do PT, uma organização que fez parte das lutas no passado, é esse discurso que o governo está assumindo. Só que, para além disso, esse mesmo governo está assumindo um discurso que eu queria ler para vocês o que saiu no jornal hoje, a declaração da presidente Dilma. A Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos de governo federal estão prontos e orientados para agir dentro de suas competências. Se e quando for necessário, nós mobilizaremos também as Forças Armadas. Fecha aspas. Dilma Rousseff, torturada e presa na ditadura, que hoje preside esse país e que está organizando um destacamento de mais de 20 mil homens do Exército. Existe a possibilidade de que nesse ano, pela segunda vez na história da Copa do Mundo, o Exército seja utilizado para reprimir as mobilizações. E sabe qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Foi na Copa do Mundo de 1978, eu adoro futebol, adoro a história da Copa. Em 1978, na Argentina, com uma das mais violentas ditaduras que o mundo viu, que a América Latina viu. E isso pode estar acontecendo na falsa democracia brasileira, no falso governo que atende a maioria da população, porque não é esse o caráter do governo do PT. E o que o governo do PT está fazendo, junto com os governos estaduais, porque existe uma unificação, existe uma unidade da política de repressão, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, com o governo do PSDB, junto com a orientação nacional. O que esses governos estão fazendo é inibir o movimento, é falar assim: jovens, trabalhadores, vão para casa assistir o jogo e torcer para o Brasil, não fiquem nas ruas. Só que a população brasileira não está assimilando isso. Porque agora acabou de ser publicada uma pesquisa da CNTE, da Confederação Nacional dos Transportes, que mostra que 75% dos entrevistados acham que os investimentos com a Copa do Mundo, os investimentos públicos com a Copa do Mundo, estão sendo desnecessários. O governo também utilizou essa pesquisa para dizer que não vai ter luta na Copa. Porque nessa pesquisa fala que 15% só das pessoas vão nas mobilizações. Mas a gente não pode se deixar enganar. Porque não é verdade que os outros 85% estão falando que não vão nas manifestações. Essa disputa está em aberto. O que vai acontecer em junho ou antes da Copa está em aberto. E depende da unidade dos movimentos sociais. Depende dos estudantes da USP, os novos estudantes da USP, os calouros que estão sendo bem-vindos agora, junto com os trabalhadores metroviários, junto com os trabalhadores metalúrgicos, junto com as organizações de mulheres, junto com as organizações do movimento negro. Depende de a gente se unir e a gente resgatar o que a história de luta da classe trabalhadora fez, para a gente construir o ano de 2014 marcado por um ano de luta, para a gente fazer o que a gente fez no ano passado, em que a audiência das manifestações era maior que a audiência da novela da Globo, era maior que a audiência da Copa das Confederações. E a gente vai conseguir fazer isso se a gente também não negar a história e a importância dos instrumentos de luta da classe. Porque a gente viu também nas manifestações de junho um repúdio infeliz, na nossa opinião, às organizações mais tradicionais da classe, como os sindicatos, os partidos de esquerda. Eu acho que isso parte de um sentimento sincero, porque o governo do PT, que é um partido que foi de luta, esse governo traiu, esse partido traiu. Mas tem outros partidos, outros sindicatos, outras organizações que, junto com novos movimentos, como o Movimento Passe Livre, como a Assembleia Horizontal de Belo Horizonte, como o Fórum de Lutas de Porto Alegre, podem inaugurar uma nova articulação dos movimentos sociais e podem fazer do ano de 2014 um ano marcado por luta, por mobilização. E a gente pode tentar dizer, junto, que nós abrimos mão da Copa. Da Copa a gente abre mão por saúde e por educação. E eu acredito que a juventude da USP e a juventude universitária tem muito a contribuir para isso. É isso aí, pessoal.
Bem, meu nome é Luca, eu sou jornalista e eu também faço parte do Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política, que foi formado em 2012 e toca nacionalmente a campanha pela desmilitarização, não só da polícia, mas da política em geral, né? Eu acho que muito se falou das manifestações de junho, mas eu acho que para a gente entender também esse processo de criminalização que está colocado, a gente precisa entender o projeto que está colocado para o Brasil, né? Em 2010, o então presidente do IPEA, que é o Dr. Márcio Póstumo, foi candidato a prefeito pelo PT em Campinas, ele deu uma declaração que era o seguinte: o problema da ditadura militar era o problema político. Não era o problema do projeto de desenvolvimento que a ditadura militar colocava com as grandes obras dentro do país. Era apenas um problema político. Era de como lidava com as tensões políticas dentro do Brasil. A questão é o seguinte: o projeto de desenvolvimento, o projeto colocado de reorganização da sociedade, ele está diretamente ligado com o projeto político do país. E aí, se você for pegar o projeto que a gente tem hoje no Brasil, não só com os megas eventos, mas com o PAC, com as grandes obras e afins, é um projeto que vem para reorganizar o desenvolvimentismo no nosso país e que tem ganhado espaço, né? Então, se você for pegar, no começo dos anos 2000, a gente fez uma grande luta contra a ALCA, né? Conseguimos desmobilizar a ALCA, só que a ALCA foi dividida. E o projeto que se tem de desenvolvimentismo para a América do Sul é o Plano IRSA. Se você for pegar os projetos e as grandes obras que estão colocadas ali, seja de Belo Monte, até os grandes projetos que tem no sul do país, eles são projetos que vão servir de redistribuição e reorganização e desenvolvimento na América do Sul toda, porque você vai ver grandes projetos na Bolívia que estão dentro dessa configuração, no Peru, em vários locais, que vai mobilizar, por exemplo, as lutas indígenas, as lutas de mulheres, as lutas raciais. Por quê? Porque gera instabilidade junto aos setores mais marginalizados da classe trabalhadora, né? E aí, para garantir esses projetos, né, e aí a COP e as Olimpíadas estão nisso, né, você tem uma série de reorganização para garantir que eles sejam colocados. Então você tem a criação da Força Nacional, você tem a colocação da Polícia Militar, das Forças Armadas, para poder coibir os movimentos organizados que vão questionar os latifúndios e as grandes obras e os mega eventos, né? É só a gente lembrar o apartheid social que aconteceu no Rio de Janeiro durante o Pan-Americano, né? Onde as pessoas das comunidades, elas não podiam circular perto e não podiam fazer vendas ali perto, né? E aí quando você vai ver a quantidade de criação de dispositivos legais, seja do ponto de vista do que foi criado no Congresso Nacional, seja do que os TJs estão fazendo, onde são cidades sedes da Copa e aonde vai ser as Olimpíadas, né? Nisso, você tem tanto regimentos que aconteceram na ditadura militar, então você tem gente presa por causa da Lei de Segurança Nacional, né? Você tem a tentativa de regulamentar o terrorismo no Brasil num projeto que deixa em aberto o que significa organização terrorista, porque pode ser qualquer coisa, pode ser um sindicato, pode ser um movimento social, pode ser um coletivo de estudantes, né? E você tem a aprovação, por exemplo, da lei de organizações criminosas. Essa lei de organizações criminosas, que é de agosto de 2003, ela define e considera organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Gente, organização com 4 ou mais pessoas com divisão de tarefas informal. Eu e a Camila, a gente participa da organização do 8 de março. A gente tem adesão de tarefa informal dentro da organização do 8 de março, né? A gente tem mais de 4 pessoas participando da organização do 8 de março. Gente, as mulheres que estão organizando o ato do 8 de março
são uma organização criminosa para o Brasil. É isso. É isso que está colocado para o nosso país hoje, nesse exato momento, né? Além do mais, além das leis que vão gerir aquele momento dos grandes eventos, seja o ato olímpico, seja a lei geral da Copa e afins, você tem um monte de instrumentos legais que vão ficar no Brasil cotidianamente. Porque a lei geral da Copa vai acabar, tem várias isenções fiscais, e é por isso que o Brasil hoje está investindo mais na Copa, está investindo mais nos projetos da Olimpíadas do que está investindo em saúde, em educação. E se a gente for pegar o começo do governo Dilma, com o primeiro grande corte de orçamentos, né, você vai ver quais são as áreas que estão sendo preteridas. E a gente vai ver quem são as pessoas que estão sendo preteridas. São os setores marginalizados da classe trabalhadora. São as mulheres trans, são os gays, são as lésbicas, são os negros e negras e indígenas desse país, né? Além do mais, a gente tem nesse processo uma série de movimentações de criminalização dos movimentos sociais, que já vinha acontecendo, mas que com o advento dos mega eventos, com o advento das grandes mobilizações que têm acontecido, né, isso se intensifica ainda mais. Por quê? Porque a infiltração, a arapongagem é uma coisa presente, né? O Victor Sérgio tem um livro onde ele vira e fala que para cada organização, sindicato de esquerda que existir, já existe uma infiltração da direita organizada e colocando isso a serviço do Estado. Isso, tipo, 1920, né? E se a gente não tem isso muito claro pra gente, a gente não pensa muito claramente nos nossos processos de segurança, nos processos que estão acontecendo nesse momento país de criminalização da pobreza e dos movimentos sociais que a gente tem, vai todo mundo pra cadeia, né? Vai todo mundo pra cadeia e vai acontecer o que acontece em Pedrinhas, vai acontecer o que acontece no Rio Grande do Sul, porque essas coisas elas estão interligadas. Para concluir, né, eu acho que existe um processo, e aí eu acho que junho mostrou muito isso pra gente, outubro mostrou muito isso pra gente, do quanto as reestruturações das cidades como cidade de exceção, isso é um termo que está cunhado num documento super interessante que está no portal popular da Copa, que é o dossiê Mega Eventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, de você reorganizar as cidades e conseguir um processo de higienização social das cidades. Porque se você for pensar, o processo que hoje acontece na cidade de São Paulo, por exemplo, com o que acontece na Cracolândia, está diretamente ligado a um processo de higienização para que não se veja preto pobre nas ruas durante a Copa, durante as Olimpíadas. Essas coisas elas se ligam e elas são colocadas cada vez para maiores rincões, né? E é óbvio que não vai ter transporte de qualidade, porque o transporte de qualidade ele serve para a gente ter mobilidade entre a cidade. Então não é interessante que a classe, que os marginalizados, né, que todo mundo que é excluído dessa Copa, né? Porque essa Copa tem lugar, ela tem lado, né? Se a gente for pensar, essa Copa é para quem? Essa Copa é para quem tá rico, para quem pode ir e pagar não sei quantos reais nas arenas, né? E justamente no processo, inclusive, de elitização do próprio futebol. Porque nesse processo de arena que está sendo colocado aí pra gente, os próprios ingressos de antes, as pessoas iam lá e compravam tipo o seu ingresso para ver o Corinthians, para ver o São Paulo, que podia pagar tipo 10 reais, que já é um valor razoável, mas vai ter que pagar 40, vai ter que pagar 50, né? Você tem um processo de elitização, inclusive daquilo que a gente é mais conhecido, né? Além disso, eu acho que muitas vezes a gente tem uma portaria do TJ de São Paulo, e eu acho que isso é muito importante. Inclusive a gente está em luta, que a gente participa de movimentações, organiza atos, essas coisas todas, que é a criação de tribunais nos espaços da Copa para tratar dos crimes da Copa, que são praticamente tribunais de exceção, né? Com portarias ali, ou seja, se o carinha que vende suco Del Valle ali perto da Arena Itaquera
for pego, ele vai ser julgado no tribunal ali, naquele exato momento, em cima das leis que estão vigendo dentro da Lei Geral da Copa. Não vai ser nem pela nossa legislação, né? Além disso, qualquer coisa. Então, assim, tem manifestação e aí tem algum processo ali que inviabiliza as pessoas a chegarem nos estádios, quem arca com isso é o Brasil, não é a FIFA. A FIFA é responsável, o Brasil é responsabilizado civilmente, ele é processo, a FIFA pode processar porque não deu lucro, né? De tanta das coisas que estão colocadas, né? E aí, assim, eu acho que a gente está num processo muito vivo, eu acho que está em aberto, eu acho que a nossa geração, né, nunca tinha visto tanta gente na rua mobilizando por questões que são de reestruturação das cidades, que são de debates sobre planos diretores, porque em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, muito tempo foi o debate da passagem, mas se a gente for ver as mobilizações, a gente estava Força Nacional ali dentro, que o Ministério da Justiça foi lá e garantiu, junto com o governo do PSDB em Minas Gerais, junto com o governo do PT na Bahia, era para garantir a Copa das Confederações. Era para garantir o espaço de lucro da FIFA. E é isso que a gente está colocando aqui, né? Então, quando a gente vira e fala que é necessário organizar, estar na rua, mobilizar para virar e dizer que esse processo de Copa, esse processo que está colocado aí é um processo que está excluindo a maioria da classe trabalhadora e está pauperizando as nossas vidas, que está nos criminalizando, é fundamental. A gente não pode ficar com medo, que nem a grande mídia coloca aí pra gente, e sair das ruas. Não é isso, porque para a gente mudar realmente alguma coisa nesse país, a gente precisa estar em mobilização e a gente precisa estar permanentemente nas ruas. A gente precisa massificar ainda mais as movimentações, justamente para conseguir melhorias e questionamentos, inclusive na ordem que está colocada do projeto de desenvolvimento e político que o Partido dos Trabalhadores tem colocado para a gente, não só a gente, não só eles, o próprio PSDB também, né? Era isso que eu tinha para falar. Bom, muito obrigado, Luca. Agora a gente vai abrir para perguntas, as perguntas de no máximo 3 minutos e na volta os convidados falam de novo na ordem inversa. Bom, se alguém se dispõe, por favor. Boa noite, companheiros. Eu me chamo Wesley, sou bicho da Filô e eu tinha uma pergunta para fazer especificamente para o companheiro da MPL. Ele disse que a gente da esquerda tem que fazer uma crítica interna aos black blocs. Mas eu acho a crítica interna aos black blocs a gente já faz, né? Conversando no boteco. Mas como a gente vai fazer uma crítica externa aos black blocs, sendo que a gente não sabe quem são os black blocs, né? E os black blocs, a tática que os black blocs usam, eu acho que ela afasta um pouco a população das manifestações. E a gente tem que fazer essa crítica externa, mesmo que na mídia burguesa, para tentar chamar a população para os atos. Enfim, no geral essa é a minha pergunta. Como falar com os black blocs? Como fazer essa intervenção com eles, visto que em atos nós da esquerda às vezes tentamos conversar com os black blocs, não que os black blocs não sejam da esquerda, sei lá, onde os black blocs se posicionam, mas essa é a questão, cara. Obrigado, Wesley. Mais alguém? Por favor. Oi, gente. Eu sou a Juliana, sou caloura das sociais. E eu queria falar um pouquinho sobre o avanço da criminalização dos movimentos sociais desde junho, tendo em vista a Copa. Junho foi grande. E o Estado e o governo viram que junho foi grande. O Estado ficou com medo, o governo ficou com medo. O governo que estava na defensiva em junho agora avança na maior ofensiva aos movimentos sociais que não se tinha notícia há anos. Por uma via física, que se deu com as prisões arbitrárias, que se dão com a portaria 282, que fala sobre organizações criminosas, mais legaliza o P2, mais passa para a alçada da delegacia as interceptações telefônicas, a delação premiada e que está sendo utilizada
para abrir uma série de inquéritos no país inteiro e investigar os movimentos sociais, por uma via física também, com a Lei de Segurança Nacional, com a Lei Geral da Copa, com um projeto de lei antiterrorismo, que é absolutamente inconstitucional, sendo que não tipifica crime algum e é arbitrário. E também por uma via ideológica com a mídia, chamando os manifestantes de vândalos, com a mídia caracterizando movimentos sociais como inimigos da democracia, com a mídia inventando factoides, se aproveitando de acontecimentos lamentáveis, como a morte do cinegrafista Santiago de Andrade, para culpabilizar, responsabilizar e inventar calúnias para os movimentos sociais. Pela via ideológica, principalmente quando nós falamos que não vai ter Copa e o governo lança a consigna, vai ter Copa, querendo dividir o povo. A mídia hoje faz um desserviço para a população brasileira. A mídia e o governo hoje jogam o povo contra o povo. Uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre é Copa para quem? Não é Copa para o povo, não é Copa para a população negra da periferia, não é Copa para os estudantes, não é Copa para os movimentos sociais, não é Copa para a população pobre, é Copa para os empresários. A gente já avisou que na Copa vai ter luta. Obrigada, gente. Bom, a companheira não encaminhou a pergunta dela para ninguém, mas tudo bem. O próximo inscrito é o Daniel. Vieram duas pessoas se inscrever aqui. Bom, as próximas pessoas que quiserem perguntar também seria bom se elas viessem se inscrever aqui. Boa noite, meu nome é Daniel, eu sou estudante do primeiro ano da Letras, sou militante da Juventude às Ruas também. Antes de entrar aqui na Letras esse ano, eu fazia Ciências Sociais na Unesp, em Marília, no interior de São Paulo, e só queria trazer um pouco a experiência lá do movimento estudantil da Unesp também, onde a repressão é muito forte, assim como é aqui na USP. O nosso estatuto também é da época da ditadura militar, e no ano passado, na Unesp, não sei se as pessoas acompanharam, mas a gente teve uma greve muito forte e duas ocupações do prédio da reitoria da Unesp, que fica aqui no centro de São Paulo. E na segunda ocupação, a tropa de choque desocupou o prédio da reitoria e 113 estudantes foram presos, eu fui um dos presos também, e hoje a gente está sofrendo vários processos internos e externos, né? Processo sindicâncias internas da universidade, mas também processo criminal por conta da ocupação da reitoria. Então acho que só é importante trazer essa informação para reforçar a necessidade da gente fazer uma campanha contra a repressão unificada, em geral, né, a nível nacional, mas nas estaduais paulistas, na USP, na Unesp, na Unicamp, também dá muito peso para isso. Porque a gente sabe que tem estudantes da USP também que estão sendo processados, enfim, a diretoria do Sintusp também todos os diretores têm processos. E a outra coisa que eu queria colocar daí também como pergunta para a mesa, é que frente a esse debate sobre a violência policial, se abriu na esquerda uma polêmica, e boa parte da esquerda, a maioria da esquerda, defende contra a violência policial o programa de desmilitarização da polícia, né? Da polícia deixar de ser a polícia militar e passar a ser a polícia civil. E para a gente da Juventude às Ruas, na verdade, esse debate é importante porque a gente acha totalmente insuficiente levantar um programa de desmilitarização da polícia. Porque, na maioria dos países, no mundo inteiro, a polícia não é militar, é a polícia civil, e ela cumpre o mesmo papel de repressão e de assassinato nas periferias, assim como a polícia cumpre aqui no Brasil. Então a gente acha que o programa mais correto a ser levantado frente a isso é justamente o fim da polícia, entendendo qual que é o papel que ela cumpre na sociedade que a gente vive. Numa sociedade de classes, no capitalismo, onde o Estado e a polícia é uma arma da burguesia para manter a ordem social, não tem como defender uma polícia mais humana, uma polícia, sei lá, civil. Não podemos ter nenhuma ilusão nesse sentido, porque a gente cai num reformismo que, na verdade, mais ilude os trabalhadores e os estudantes do que dar uma resposta correta para o problema da violência policial. Então a gente tem que defender claramente o fim da polícia assassina e lutar por isso nos nossos locais de trabalho e no local de ensino também. Obrigado, Daniel. Agora o microfone pelos próximos minutos é da Verônica. Boa noite, eu sou a Verônica, participo do Comitê Estadual contra a Repressão e a fala é mais no sentido de intervenção do que propriamente de perguntas à mesa. Bom,
acho que quando a gente coloca a questão da repressão, ainda mais depois do ano passado, da repressão que teve a vários movimentos, não só o ano passado, mas o histórico de luta dos movimentos acompanhado com o histórico de aumento da repressão, a gente vê que é um método utilizado pelo Estado para conter os que se levantam em defesa das suas reivindicações. Então a gente vê que o Estado, ele utiliza desde método policial a jurídico para conter a luta dos que se levantam. Então ele funciona como um cala-te, fica quieto e aceita tudo da forma que está. Principalmente quando se dá a luta por direitos básicos, como educação, transporte, saúde. Então, o Comitê Estadual contra a Repressão, ele tem como objetivo, diante desse método utilizado pelo Estado, de forma conjunta, que os movimentos sociais busquem a unidade para responder a esse ataque do Estado. Que a luta contra a repressão não se dá apenas na universidade, ela também se dá no campo, ela também se dá nas fábricas, quando tem a opressão ou demissão de trabalhadores. Então, que essa luta contra a repressão, ela seja uma luta unitária dos movimentos contra o Estado repressivo. Também, quando a gente coloca a questão da necessidade do comitê, necessidade dessa defesa, que ela se dê não só no âmbito jurídico, mas que ela seja uma defesa principalmente política dos movimentos. Que os movimentos em unidade busquem a defesa das suas reivindicações, utilizando o método mostrado no ano passado, que é o que mexe com o Estado, que é ocupando as ruas. Então, que a defesa do movimento não se feche às questões jurídicas, que seja uma forma, inclusive, de intensificar a luta pelas reivindicações. Então, analisando também essa crise política, uma crise principalmente econômica, a gente vê que há uma tendência de aumento da repressão. Então, o Estado, diante do problema da crise, aumenta a repressão aos movimentos que a cada vez mais acaba buscando a luta para atender problemas básicos, questões básicas, como a saúde, a educação, como já citado. Então, que o comitê, ele responda a essa necessidade de unidade e que, diante dessa aumento da repressão, na verdade, aumenta a necessidade dessa unidade. E um chamado para a próxima reunião do comitê, que será na próxima quinta-feira, no dia 27, às 19h30, na Unesp Barra Funda, no IA. Então, todos convidados, como o companheiro colocou, é uma necessidade a unidade pela luta contra a repressão. Obrigado, Verônica. A próxima pergunta é do João. Após a fala dele, eu gostaria de encerrar as inscrições, então quem mais quiser fazer pergunta, por favor. O João sumiu. Tá bom. Tá bom. A próxima pergunta é do Inauê, então. Durante a pergunta do Inauê, eu gostaria de encerrar as inscrições. Então, se alguém quiser fazer pergunta, por favor, dirija-se à mesa durante a fala do Inauê. Vou ser bem breve mesmo, mas a pergunta, eu vou fazer, na verdade, uma pergunta para cada um em blocos, assim. Tipo, uma pergunta, o companheiro do Cintus Magno falou sobre a questão da parafernália, que a polícia que está sendo vinda para fazer a repressão, gostaria que, se possível, comentasse um pouco sobre isso. Sobre a questão do transporte, eu gostaria de dirigir a vocês dois. O prefeito de São Paulo chegou a tentar um aumento do IPTU sobre a alegação tal. No entanto, eu sei que de algumas insuficiências desse projeto, eu sei que tem outras propostas, como por exemplo, por número de propriedade que a pessoa tenha. Gostaria que vocês comentassem sobre isso, se é viável. E para os companheiros da USP, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o que eles acham em relação à realização de um congresso, no sentido de elaborar um projeto estatuinte para a USP, que, ao meu ver, é o único projeto concreto que pode gerar uma democratização da universidade. Obrigado. Alguém mais quer fazer pergunta, gente? Tá, então vão ser 5 minutos para cada pessoa da mesa, na ordem inversa. 5 minutos não são bastante, mas está na hora de a gente beber cerveja já. Eu acho que é isso. Tá. Inclusive por conta do processo que está colocado para a gente sobre mega eventos e afins, você tem um investimento muito grande dentro de como armar e de como produzir inteligência dentro do aparato repressor, sejam as polícias militares,
seja a própria Polícia Civil, seja a Força Nacional e afins. E aí, o advento que a gente tem visto, por exemplo, de um ano pra cá, de PMs tipo Robocop com câmerazinha, onde você clica e ele vai falar com você e ele já está gravando você, ou então o carro vermelho que você tem atrás das manifestações gravando a cara de todo mundo. Ele vai entender esse processo de criar tecnologia, comprar tecnologia, para poder saber quem são as pessoas que pretensamente podem atrapalhar o processo de mega eventos, as mobilizações e afins. Ele serve já no processo de inteligência que, por exemplo, no estado de São Paulo já é muito grande, porque na época que teve a crise de segurança pública em 2012, foi dito pelo secretário naquela época que a inteligência do estado de São Paulo tinha no seu banco de dados 4.000 pessoas no estado de São Paulo, né, já identificadas de possíveis pessoas a serem questionadas e afins. Basicamente, tipo, 4.000 pessoas que de algum momento participaram em alguma luta, participaram de alguma mobilização, participaram de alguma organização de movimentos sociais e afins, que já estão na inteligência e que compõem com um processo dessas tecnologias sendo colocadas pela polícia, tanto que, por exemplo, a polícia militar ano passado começou a fazer alguma coisa que quem fazia era os movimentos sociais, de gravar e colocar ao vivo as repressões que estavam fazendo em manifestações, né? Tem um vídeo disso, e isso inclusive é ilegal, a polícia não pode fazer isso, né? E isso só demonstra o quanto o processo de criminalização e de perseguição dos movimentos sociais e da pobreza está muito colocada nesse momento mais profundamente, né? Sobre a questão da desmilitarização, o Comitê pela Desmilitarização da Política e da Polícia tem uma formulação de que o processo de desmilitarização ele inclui o processo de desmilitarização, inclusive da própria Polícia Civil, do que acontece, por exemplo, nas direções do SAMU e da política, né? Surgiu justamente por conta do crescimento da bancada da bala nas eleições de 2012 na Câmara dos Vereadores, e aí é compreender que o processo de militarização ideológico que existe na nossa sociedade, ele não permanece apenas o aparato da força repressora, das polícias, mas também é um ponto de vista ideológico que vem hoje nas representações de câmaras e afins para conseguir ter um Estado mais endurecido justamente para confrontar, né? Esse é o debate que o Comitê pela Desmilitarização ele vem colocando junto com vários outros comitês e afins. Para concluir, eu acho que só uma coisa que eu acho que é importante, a gente precisa dar uma olhada que os processos de mega eventos no mundo, eles geraram contradições profundas, né? O que você viu, por exemplo, na Grécia, a Grécia foi um país que teve mega evento, teve Olimpíadas na Grécia. Na Ucrânia teve Eurocopa, um mega evento lá da Europa, né? Todos esses países, eles passam por um processo de reestruturação da cidade que vai acirrar cada vez mais as diferenças que existem de luta de classes, né? Isso é importante. Na África do Sul, por exemplo, durante a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, o aumento de estupros, houve um aumento de estupros das mulheres na África do Sul, né? Tanto que antes da Copa houve a organização de uma camisinha anti-estupro, onde as meninas tinham que colocar, porque aí daria para identificar quem era o estuprador, né? Numa movimentação muito grande, tipo, a culpabilização da vítima. Todas essas formas de opressão que a gente vive cotidianamente, com esses processos de estruturação dos mega-eventos, eles aprofundam essas opressões e eles aprofundam as diferenças que existem, né? O professor Carlos Vaz, lá do Rio de Janeiro, ele tem um estudo bem grande do que foi essas modificações em todos os países que tiveram algum tipo de mega evento, que tiveram algum projeto de grandes obras e de desenvolvimentismo, e como isso estava sendo aplicado junto à classe trabalhadora e o que isso legou, né? É isso. E aí, assim, gente, tem várias mobilizações aí colocadas. Eu gostaria de deixar o convite para no dia 8 de março, às 10 horas da manhã, no vão do MASP. As mulheres no ato unificado vão estar nas ruas.
vão estar denunciando sérias coisas, desde a questão da exploração sexual, desde a questão da terceirização que existe no processo da Copa em vários lugares, né? Além disso, tipo, o Comitê Popular da Copa está chamando coisa, o Comitê da Desmilitarização junto com o Comitê Popular da Copa tem feito várias coisas. E ficar atento, né? Porque essas coisas, o processo que a gente coloca agora é um processo muito rico, mas a gente precisa ter enfrentamento para disputar isso politicamente e ter ganhos concretos para o avanço da luta de classe no Brasil. Não, olha só, pessoal, eu acho que tem uma armadilha que a gente tem que tomar cuidado para cair. Porque boa parte da juventude que foi para as ruas em junho e que segue se mobilizando, e vocês são essa juventude, né? Eu sou um pouco ela, sou um pouquinho mais velha, né? Eu sou um pouquinho mais velha. É uma juventude que não teve experiência de ver o governo do PSDB, né? O governo do FHC, o chamado, a década de 90, né? O ano neoliberal, período, a grande implantação do neoliberalismo no Brasil. Isso é importante porque a alternativa de direita quer se apresentar como uma coisa nova para essa juventude. Inclusive, se a gente olhar as propagandas desses partidos políticos, eles tentam se identificar com o processo que aconteceu. E eu estou falando isso porque quem também não teve a experiência de ver o governo do PSDB, da direita tradicional do país, não teve a experiência de ver o que o PT reivindicava quando era um partido mais ligado às lutas. E uma das coisas que o PT reivindicava e que foi se transformando na medida em que foi ocupando as prefeituras municipais, antes de se tornar o governo federal, foi o problema na administração dos municípios, o problema da lei de responsabilidade fiscal, que era uma coisa que o governo que o PT atacava muito, mas que quando se tornou prefeitura, começou a implementar e respeitar. Eu estou falando isso porque essa dicotomia que o Haddad criou, de que ele precisa aumentar o IPTU por causa do aumento do preço da passagem, é uma coisa totalmente irreal. Isso é dentro dos marcos de governo como o PT aderiu, que é você respeitar o pagamento da dívida pública em detrimento de a prefeitura, de o Estado assumir o atendimento dos serviços. Então é absolutamente possível, com a riqueza da cidade de São Paulo, que o transporte seja totalmente público. É absolutamente possível que o Haddad não precise pagar de volta as empresas do transporte, porque o que acontece? As empresas do transporte financiam as campanhas. Aí quando os candidatos são eleitos, eles dão um troco aumentando a passagem. É absolutamente possível que o Haddad garanta, né? Alô? Transporte público de qualidade, assim como o governo do Estado. Assim. O Estado de São Paulo é o estado mais rico do país. É absolutamente possível que seja garantido um transporte de qualidade com uma malha metroviária muito maior, sem parceria público-privada, com garantia de condições de trabalho para os funcionários do metrô, com mais contratação de metroviário, com muito mais qualidade, investimento público, colocando dinheiro público. Alô? Alô, agora sim. Alô, eu tô falando isso. Alô. Olha só, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora, mais ou menos? Eu estou contando isso para o governo da Prefeitura Municipal, porque quando a gente faz campanha salarial,
a ver essa relação. Isso depende de uma política de Estado que invista dinheiro público no que a população precisa, que é transporte de qualidade e condição de trabalho. E condição de trabalho para os trabalhadores do transporte. Segundo tema que eu queria colocar, o problema da desmilitarização da polícia. Nós reivindicamos a desmilitarização da polícia, o que não tem nada a ver com reivindicar a polícia de países em que ela é desmilitarizada. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, reivindicar a desmilitarização da polícia é acabar com a polícia como ela existe, do nosso ponto de vista é isso, e defender uma polícia auto-organizada pela população. Não tem nada a ver. Só que também tem um elemento político aí que eu acho que os companheiros erram bastante. Porque eu não sei se vocês sabem, mas um dos argumentos da Dilma para falar que vai ter exército na Copa é porque tem vários policiais militares que estão ameaçando o governo federal, falando que se não tiver reajuste, o troco vai vir na Copa, porque a polícia ameaça fazer greve. Eu não sei se vocês viram a Operação Tartaruga, da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi uma grande mobilização que paralisou as rodovias federais, as rodovias no entorno do Distrito Federal. Isso é um elemento de enfrentamento com o sistema muito forte, porque se tem uma política que os movimentos sociais precisam fazer, é dividir a polícia, é dividir o exército. Eu não sei se vocês viram, durante junho, quando alguns policiais se insubordinaram a essa regra militar. E sabe por que é uma insubordinação muito grande? Porque a militarização proíbe o direito de organização sindical e o direito de greve desses trabalhadores. E nós temos que fazer política com isso. Essa proposta dos companheiros não faz nenhuma política com esse setor de trabalhadores. E não tem nada a ver com a gente reivindicar a polícia da Inglaterra, a polícia da Europa, até porque essas polícias, no fringir dos ovos, também vão usar dos elementos de militarização para reprimir o movimento. Não tem nada a ver com isso. Desmilitarizar a polícia significa a gente defender o fim da polícia como ela é e a gente defender o direito de organização sindical desses setores que podem sim atacar o coração do sistema quando entram em mobilização. Por último, eu queria falar uma coisa. A lei antiterror. A lei antiterror proíbe o direito de greve de alguns setores de serviços, entre eles o transporte. Nós, metroviários, a nossa data base, o período que a gente faz campanha salarial, é no mês de maio. E essa lei proíbe a greve no mês de maio, de junho, que é o período da Copa, e de julho também. Isso significa que essa lei dá respaldo para que haja exército no metrô de São Paulo se a gente fizer greve. A nossa disposição, se os metroviários e metroviárias acharem que tem que fazer greve para defender os seus direitos e para defender um transporte público de qualidade, a nossa disposição é enfrentar. Mas a gente sabe que isso não depende só da nossa combatividade sozinho. Nós achamos que isso depende da unidade dos movimentos sociais, do fortalecimento das organizações da classe e da presença desse gás da juventude aqui na greve dos metroviários, em todas as mobilizações que eu tenho certeza que vão acontecer nesse ano de 2014. Então, pessoal, já está dando uma esvaziada, vamos tentar ser breve aí, mas eu queria responder algumas coisas aí. Primeiro eu queria falar de uma outra armadilha que eu acho que nós não podemos cair, né, que é essa divisão que o governo, que a mídia está colocando entre os vândalos e os pacíficos, né? E muitos de nós estamos entrando nessa divisão, né? E até hoje, numa reunião da CSP com Luta, da nossa central, que nós somos filiados, alguém relatou uma reunião para discutir as jornadas daqui até a Copa, e foi dito que a polarização dessa reunião, em vez de ser a organização do movimento para ir às ruas, foi a discussão dos vândalos, dos pacíficos, enfim. Né? Essa é uma grande armadilha que a mídia burguesa, que o governo tenta colocar, e nós não podemos entrar nessa armadilha. Toda a questão da PM, da desmilitarização e tal. Não sei se todo mundo sabe, o Brasil acho que é o único país do mundo que implantou uma polícia militar, e isso foi na época da ditadura militar, quando as Forças Armadas, que deram o golpe no Brasil, queriam ter o controle da polícia, e por isso criaram a polícia militar, que está aí até hoje. Agora, o problema, eu concordo com uma coisa que o companheiro colocou, o problema não está em
desmilitarizar, por exemplo, a PM, transformar a PM numa polícia civil, por tudo que já foi dito aqui. Eu sonho e luto por uma sociedade que supere o capital e que a gente consiga fazer com que a segurança do povo seja feita pelo próprio povo organizado, em milícias populares, e acho que todo policial é meu inimigo, seja civil, seja PM, seja tudo, inimigo de todos nós que lutamos aqui. Então, realmente, eu não quero saber de polícia e quero que a gente consiga organizar nossa segurança, nós mesmos, o povo, os trabalhadores e os estudantes. Outra questão, eu acho que a violência que existe no Brasil e que continua Alô. Acho que é porque eu falei polícia, ela falou em PT, desligou, agora eu falei polícia, desligou também. Bom, mas enfim, eu acho que a não punição dos torturadores da ditadura militar, dos mandantes, né, que torturaram, mataram, a impunidade deles leva a que hoje você continue tendo violência nos cárceres do país, que a polícia continue matando, torturando, porque tem um grande exemplo, estão aí, né? Os militares, os torturadores todos, a maioria deles hoje são donos de empresas de segurança, né? E estão aí armados então eu acho que outra luta que nós temos que travar esse ano, que é uma luta exatamente nesse ano, inclusive, que se criou essa Comissão da Verdade, que não tem nada a ver com a Comissão da Verdade e Justiça que a gente queria fazer. Esse ano a ditadura faz aniversário de 50 anos e é o momento da gente também nas ruas exigir a punição desses torturadores, dos mandantes e das empresas que sustentaram esse golpe militar. E só para concluir, que o companheiro já avisou que o tempo está terminando, eu queria responder a questão do Congresso Estatuinte que o companheiro colocou. Eu acho que é uma tarefa para nós aqui da universidade esse ano, construir, não a farsa que esse reitor e que o Rodas, o reitor anterior, estava propondo, de fazer uma reforma por dentro, uma reforma dos estatutos da universidade dentro do Conselho Universitário. Nós temos que construir, sim, um Congresso Estatuinte, de pelo menos uma semana sem aula, sem trabalho, para a gente organizar e discutir que estatuto de universidade nós queremos. Nós, funcionários, professores, estudantes, construir esse Congresso Estatuinte para a gente mudar de vez essa universidade, que eu acho que essa é uma tarefa nossa. É isso aí. Oi. Queria propor também que vocês leiam o GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que está disponibilizado no site do Ministério da Defesa, que tem a ver com isso que foi citado aqui, das forças do Exército intervir nas manifestações, né? Eles têm uma linguagem bastante caricata. Então, GLO, que é Garantia da Lei e da Ordem, mas também pode ser entendido como Garantia de Liberdade para a Opressão. Lá está escrito que forças oponentes são pessoas ou grupos ou indivíduos ou organizações que perturbem a ordem pública. Isso pode ser muita coisa, interditar vias, sair, fazer manifestação, inviabilizar processos eleitorais ou eventos. Bom, isso não são os vândalos que fazem. Isso é a esquerda, as pessoas se manifestando fazem isso. Então, está bem claro, enquanto se faz uma falácia na imprensa, né, um espetáculo em cima de supostamente haver isso e aquilo, que é terrível dentro das manifestações, esses maus manifestantes, o que está de fato colocado, e aí é uma grande armadilha mesmo, é que está sendo aprovado, naturalizado o estado de exceção, né, necessário para a realização da Copa, enfim, né, garantindo o lucro da FIFA e tudo mais. Sobre a questão da polícia, as execuções, a perseguição política,
a tortura nas prisões, tudo isso é naturalizado no nosso país, né? Infelizmente. E dentro disso, questionar o modelo que nós temos é importante. No entanto, isso não significa que os policiais são nossos amigos e legal, vamos fazer... Eu queria lembrar uma coisa, que aqui na Superintendência de Segurança da USP, o chefe anterior era o Ronaldo Pena, que era um policial civil comissionado, ou seja, da ativa, recebendo como policial civil, trabalhando dentro da USP, num cargo da USP. Esse cara foi o responsável por escrever o Programa de Ação Comunitária do CRUSP em 2001, faz tempo, veja só, essa coisa vem de longe, junto com, enfim, outros aí, mas esse é um modelo de polícia também, que não é militarizada, mas é isso aí, o capitalismo ele se utiliza de diversas facetas para realizar o seu intento, que é explorar a grande maioria da população e garantir o lucro de alguns. Bom, Congresso Estatuinte. Qual será o nosso real poder de intervenção? Né? Essa cultura que nós temos de uma suposta participação, mas que na verdade é como uma mulher violentada que de repente aceita reatar com o cara que a violentou, como foi o fim da ditadura e a passagem para a suposta democracia, é uma coisa muito costumeira, então a gente tem que tomar cuidado para não cair no engodo de que se cria uma estrutura autoritária para fazer uma mudança, dá um verniz de democracia, de mudança, mas que na verdade não muda, mantém a estrutura e produz uma ilusão durante um tempo. Então, qual será o nosso real poder de intervenção nisso? Né? É isso, e queria finalizar refazendo o chamado da companheira para a reunião do Comitê contra a Repressão, dia 27, na Unesp, tá, gente? É importante, a companheira trouxe aqui também uma poesia, como eu falei sobre o silêncio. O não dizer é o que inflama, e a boca sem movimento é o que torna o pensamento lume, cardume, chama. Começar com a questão do IPTU. O IPTU, ele na verdade ele é sim um dos impostos menos injustos que existem hoje, porque ele funciona de acordo com o tamanho do território, e a gente defendia, enfim, a gente usa o IPTU como um exemplo para mostrar como é possível criar renda para custear uma tarifa zero, por exemplo, garantindo justiça social, né? Sem fazer o que acontece hoje, né? Que quando você tira a tarifa do usuário, significa que quem vai pagar o transporte são os pobres. A gente defendia que o IPTU sofresse uma reforma também, que ele passasse a ser não só pelo tamanho do terreno, mas também pelo caráter do terreno, ou seja, se ali tem um shopping center ou um banco, o IPTU deveria ser desproporcionalmente muito mais alto, porque são instituições que têm uma arrecadação muito maior, enfim, elas se beneficiam muito mais daquele uso daquele espaço do que uma casa, então, enfim. Agora, essa ideia a gente propagandeia desde que a gente teve contato com o projeto de tarifa zero do Lúcio Gregório, que foi lançado no governo Erundina em 1992. A gente usa isso como um exemplo de possibilidade para pagar a tarifa zero. O Haddad, ele nunca falou em usar isso para pagar a tarifa zero. Ele, talvez por conta da pressão que o MPL fez nas ruas, etc., ele chegou nesse nosso discurso e colocou ele em pauta em dado momento como se fosse dele. E aí o que aconteceu foi mais ou menos o que aconteceu na época da Erundina, quando a Erundina fez essa proposta de tarifa zero em 92, foi que todo mundo foi absolutamente contra, e aumentar o IPTU é um absurdo,
e etc, etc. Eu não acho que aumentar o IPTU do jeito que a Haddad queria era a solução para tudo, mas eu acho que tem uma discussão muito mais séria a ser feita ali em cima, e muitas das críticas a essa ideia de aumentar o IPTU do Haddad, elas eram essencialmente de direita, e isso tem que ser discutido com cautela. O MPL ele nem entrou nessa discussão nessa última vez que o Haddad fez essa proposta, porque a gente sabe que a gente não estava sendo convidado para essa discussão, e a gente não via sentido em se meter nela nesse momento. Mas aumentar o IPTU é sim uma possibilidade. Agora deixa eu falar sobre todo o resto. Eu falei um pouco aqui sobre as formas de criminalização dos movimentos sociais, falei sobre a mídia, falei sobre a polícia durante os atos, falei sobre a polícia fora dos atos. Tem uma tática em andamento também, que é a difusão da paranoia, né? Quando você faz a intimação de 150, 250, não sei, militantes que foram detidos em atos para comparecer 3 meses depois numa delegacia, e 3 meses depois de novo, e 3 meses depois de novo, sem que nenhum crime tenha sido colocado contra eles, ou quando você escolhe um crime arbitrariamente, escolhe uma pessoa arbitrariamente, você sabe que a pessoa é inocente, mas você fala que ela cometeu o crime. Tudo isso está dentro de uma lógica de difundir uma paranoia, assim, que serve para desorganizar os movimentos. E muitas vezes os movimentos sociais podem se deixar levar, sim, por essa paranoia, e achar que a situação está muito mais grave do que realmente está, ficar desorientado e etc. Enfim, bom, vou voltar para essa paranoia daqui a pouco. Vamos lá. Sobre as 3 formas de desorganizar a luta. Repressão. Durante as manifestações, só sugiro, é saudável, sim, ir com roupas mais grossas, usar máscaras de gás lacrimogêneo. Se a polícia começar a bater, corre. Acho que é a melhor coisa a fazer. Se vocês tiverem pastilhas de vitamina C efervescente, Cebion, corta o efeito do gás lacrimogêneo, isso ajuda muito. Sobre a espionagem e a criação de bancos de dados. Evitem discutir qualquer ação mais ou menos radical ou taxada de radical por celular, Facebook, Gmail, qualquer outro que não seja um e-mail seguro, evitem. Prefiram com o celular desligado discutir cara a cara, ou usem listas de e-mail seguro. Isso sim são coisas que ajudam a garantir a segurança. Enfim, e a última coisa é sobre toda a desinformação que a mídia espalha e etc. Enfim, para mim, a melhor coisa o que é importante, né? A formação política, ela não acontece só na rua, ela não acontece só nas manifestações. As manifestações são importantes, sim, mas não é só lá que existe formação política. Então, eu acho que cabe a cada um aqui garantir que a discussão política esteja acontecendo em todos os espaços possíveis, assim. Procurem amadurecer politicamente, procurem fazer com que as pessoas ao redor de você amadureçam politicamente, procurem uma organização política com a qual vocês tenham afinidade, e isso, aos poucos, vai quebrando com essa tática da mídia, né, de hora eu levo a opinião pública para cá, hora eu levo a opinião pública para lá. Pensa que a gente não precisa conquistar as mentes e os corações de 11 milhões de paulistanos. Em junho a gente começou na rua com 10 mil, passou para 15 mil, e sem esses 15 mil nunca ia ter tido a segunda-feira com 1 milhão de pessoas na rua. Então, basicamente, o que a gente precisa mobilizar são em torno de 10 mil pessoas. Então a gente consegue fazer. E nesse sentido, quando eu falo para cada um procurar uma organização política com a qual tem afinidade e tentar fazer a discussão política amadurecer fora da forma como ela está sendo pautada pela mídia, eu quero defender também a diversidade de táticas. O que é a diversidade de táticas? É você parar de ficar olhando para o rabo do outro enquanto o seu rabo está pegando fogo. Então, quando eu falo que atacar os black blocs publicamente é um tiro no pé,
E é sim um tiro no pé, ainda mais quando o companheiro Wesley fala sobre usar a mídia burguesa para fazer essa discussão. Gente, a mídia burguesa não dá para usar para fazer discussão nenhuma. É um filtro que vai transformar em merda qualquer coisa interessante que você tenha para compartilhar com qualquer pessoa. E é isso. E os black blocs é o seguinte, a gente no MPL, a gente era taxado de radical porque a gente fazia catracaço, porque a gente pulava catraca. A gente era taxado de radical porque pichava um ônibus. O MST, ele era taxado de radical porque invadia propriedades privadas de terra. Eu quero saber qual organização de esquerda hoje ia ter coragem de falar que o MST está desmobilizando, sabe? Que isso não contribui, que isso não acumula, assim, eu acho um absurdo completo. Então, não precisa gostar do Black Bloc. Aliás, quando se pergunta quem é o Black Bloc, não tem um Black Bloc, né? O que tem são ações que vêm tanto do Black Bloc como das pessoas que tem a sua... que quando morre alguém na periferia, elas saem e botam fogo num ônibus, sabe? São pessoas revoltadas cometendo ações de revolta. Essas ações elas podem ser criticadas, mas elas não têm que ser condenadas como ilegítimas a partir do momento que quem sofre a revolta é que tem que determinar qual que é a ação correspondente. Aí se eu comentar mais duas coisas sobre como fazer aquela discussão política, eu pensei em dois exemplos. Um deles é quando as pessoas falam que a polícia militar, a gente quer acabar com a polícia militar, mas aí quando a gente é assaltado, a gente vai correndo, a gente liga para a polícia na hora, a gente vai fazer um BO. A minha sugestão assim, é colocar a discussão de que não é porque a gente precisa de alguns serviços da polícia, que hoje são oferecidos pela polícia militar, que a gente precisa da instituição polícia militar, que comete massacres diários nas periferias, onde quem morre mais são os pretos e os pobres. E aí, assim, a gente não está falando da mesma coisa, sabe? A gente quer acabar com um massacre diário, a gente não quer que tenha menos segurança. A outra discussão que eu pensei como exemplo foi na mídia, em geral, quando se fala sobre confronto nas manifestações, quando se fala sobre como se fosse uma espécie de guerra nas manifestações, isso é um absurdo porque não tem guerra, não tem confronto, tem uma só. Os manifestantes estão sempre apanhando da polícia, não tem absolutamente nenhuma espécie de equivalência de proporcionalidade, e isso tem que ficar cada vez mais claro para as pessoas. Bom, era basicamente isso. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer muito, em nome do CAF, em nome de todos os centros acadêmicos da PFLeste, agradecer muito quem veio, agradecer muito quem viu. O Centro Acadêmico de Filosofia, em todas as próximas quintas-feiras, até a Semana do Golpe, vai organizar organizou um curso chamado 50 anos do golpe, legados da ditadura que mudaram o Brasil contemporâneo. A gente vai falar da repressão no campo e na cidade, da relação entre os militares e os empresários, a presença até hoje da ditadura militar no judiciário brasileiro, enfim. A Camila, você também tinha um convite a fazer, né, Camila, para a gente encerrar? Pessoal, rapidinho, porque no penúltimo final de semana de março vão acontecer 3 atividades aqui na cidade de São Paulo, 2 delas inclusive lá na sede do Sindicato dos Metroviários, que eu queria convidar. Na sexta-feira, dia 21 de março, é o dia da Assembleia Nacional da ANEL. E à noite vai ter um ato político do Dia Internacional de Combate ao Racismo, com a presença de 2 companheiros sul-africanos, que é aonde aconteceu o massacre que deu origem a esse dia. No dia 22 de março, na quadra da Mancha Verde, na Barra Funda, vai ter um grande encontro nacional para organizar as lutas, com a presença de várias organizações dos movimentos sociais, a CSP com Lutas, a Condicef, a Federação dos Trabalhadores Rurais de São Paulo, Intersindical, Jubileu Sul, várias organizações estão fazendo parte desse encontro. Vai ser no dia 22 e a juventude, as organizações da juventude são muito bem-vindas. E no dia 23 de março, para completar o final de semana, é o Encontro Nacional de Negros e Negras da Central Sindical Popular com Lutas. E quem estiver interessado lá no Sindicato dos Metroviários, todo mundo é bem-vindo.